E a Bíblia declara que o rei Davi, ele tinha um exército específico. Esse campo de lentilha já pronto para ser colhido, já pronto para se tornar alimento a ser distribuído em Israel, ele é invadido pelo exército dos filisteus. Ele era Samá, o homem que se posicionou quando ninguém queria se posicionar. A fé e a coragem são dois elementos que contribuem para que nós venhamos vencer guerras totalmente invencíveis. A fé e a coragem, ela também nos tornam pessoas de destaque. É interessante observarmos que todo homem de fé, toda mulher de fé, eles têm um detalhe muito interessante em suas vidas. Eles são homens e mulheres que têm posicionamento. Então a fé e a coragem, ela nos tornam pessoas de destaque. A fé e a coragem contribuem para que sejamos famosos na face da terra. Observe comigo esse texto do segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, versículo 11. Diz assim: depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar, os filisteus reuniram-se na cidade de Lei, onde havia um terreno todo plantado com lentilhas, e as tropas israelitas fugiram dos filisteus. Contudo, Samá ficou no meio daquela plantação, defendeu-a e massacrou os filisteus. E o Senhor Deus de Israel concedeu a ele uma grande vitória. Esse é o nosso Deus, o Deus que não precisa de exército, o Deus que não precisa de multidões, o Deus que não precisa de recursos humanos, o Deus que olha para a terra e procura um homem de fé e de coragem e que tenha capacidade, qualificação, destreza, para pelo menos se posicionar em lugares dos quais muitos não estão se posicionando, enfrentar aquilo que muitos não estão enfrentando. O texto que nós lemos aqui nos fala de um tempo em que Israel estava enfrentando fome. Israel estava enfrentando um dos piores momentos da sua vida. O rei Davi, já em ditosa velhice, já sem condições de guerrear como outrora guerreava, ele agora depende dos seus exércitos. E a Bíblia declara que o rei Davi, ele tinha um exército específico, um batalhão específico de 37 homens. Dentre esses 37 homens, 30 deles era conhecido como os 30 famosos, ou os homens mais famosos, mais requisitados do exército do rei Davi. E dentre eles estava um homem chamado Samá. A Bíblia diz que, estando Israel enfrentando a seca, estando Israel enfrentando a fome, trigo não era produzido, nada era gerado. Somente havia em Israel um pequeno campo de lentilha. Esse campo de lentilha já pronto para ser colhido, já pronto para se tornar alimento a ser distribuído em Israel, ele é invadido pelo exército dos filisteus. E a Bíblia diz que parte do exército de Israel fugiram, acovardados, amedrontados, fugiram do ataque dos filisteus. Mas a Bíblia diz que Samá, um dos valentes, um dos 37 guerreiros pessoais de Davi, a Bíblia diz que ele não correu, ele não fugiu, ele não se acovardou, mas ele se posicionou bem no meio da plantação de lentilhas, sacou da sua arma e enfrentou o exército dos filisteus. Uma guerra impossível de ser vencida, porque era um exército dos filisteus contra um homem de Davi, contra um guerreiro de Davi. Mas ele não era qualquer homem, ele não era qualquer guerreiro, ele era Samá, o homem que se posicionou quando ninguém queria se posicionar, o homem que enfrentou quando ninguém queria enfrentar, um homem que partiu para cima de um exército que fez com que a maioria corresse. Esse é o nosso Deus. A Bíblia diz que quando ele se posiciona, quando ele enfrenta o exército dos filisteus, a Bíblia diz que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, operou um grande livramento, operou uma grande obra, operou um grande milagre por intermédio de um homem só. E hoje,
Hoje eu estou aqui gravando este vídeo, fazendo menção de um homem chamado Samá. Samá, ele era famoso? Era. Mas o que levou ele a ser famoso? As proezas que ele fez servindo ao exército do rei Davi. Que proezas são essas? Enfrentando um exército sozinho. Enfrentando um exército solitário. Somente a sua fé e a sua coragem fizeram com que este homem se posicionasse no momento onde ninguém se posicionava. Enfrentar aquilo que ninguém estava enfrentando. E a Bíblia diz que por intermédio dele, Deus deu um grande livramento. A fé e a coragem é tudo que você precisa para chegar aonde você quer chegar, para ser quem você quer ser, para obter aquilo que você deseja obter. Você não precisa de muita coisa, você precisa de um posicionamento cheio de fé e cheio de coragem. E Deus te fará famoso. Deus te fará uma pessoa de destaque. Deus irá promover a sua vida. Comece hoje mesmo a investir para que você se torne uma pessoa cheia de fé e cheia de coragem e que tenha posicionamento. E você verá o que Deus fará com a sua vida. A sua fé e a sua coragem vai te tornar uma pessoa de destaque na face da terra. Deus te abençoe, um grande abraço, até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo.